dele. Quero convidar você a abrir lá em Ezequiel, capítulo 47. Tenho meditado um pouco sobre Ezequiel, semana passada também foi em cima desse livro, desse profeta, e hoje nós vamos para o capítulo 47, eu quero falar sobre o rio de Deus. O rio de Deus. A visão que esse profeta teve. Na semana passada nós vimos a visão do vale de ossos secos, aonde desse vale de ossos secos ele levanta um grande exército, onde não existia vida, ele traz a vida. Naquele momento a profecia era direcionada ao povo de Israel, mas hoje nós aplicamos em nós, entendendo que antes de Cristo Jesus nós também éramos ossos secos, não havia vida em nós. E de repente ele soprou do seu espírito e nos deu a vida, e levantou e tem levantado um grande exército. E hoje essa outra visão que Deus deu a esse profeta também, levando ele a ter uma visão da glória de Deus, do trono de Deus. Nós vamos ler Ezequiel do versículo 1 ao 12. Ezequiel 47, do 1 ao 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia medindo, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Está entendendo a música que nós cantamos aqui, né? Agora faz sentido, né? Versículo 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do grande mar. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Que visão maravilhosa do trono de Deus esse profeta teve. Que visão maravilhosa ele teve desse rio que fluía do trono de Deus. E aqui nós poderíamos até pegar uma aplicação profética para o tempo que há de vir ainda, para quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Porque ele diz que esse homem leva ele a esse lugar e ele começa a medir e a levar ele cada vez mais fundo. E ele depois fala que essas águas que saem do trono de Deus e começam a ganhar profundidade, começam a ganhar uma dimensão muito maior, impossível dele atravessar andando, ele teria que ser a nado. Essas águas elas tinham essa capacidade, que por onde elas passassem, elas traziam vida, elas traziam cura. E quando ela desaguava no Mar Morto, onde não havia vida, onde os peixes não conseguiam sobreviver,
essa água fazia com que aquela água se tornasse pura. Então ele traz essa analogia, vamos dizer assim, de aonde tinha morte, aonde existia coisas ruins, por onde esse rio passasse, começava então a trazer restauração, trazer vida, trazer cura. E Ezequiel então ele tem essa visão do templo de Deus e esse rio que passava, esse rio que fluía. E é algo interessante da gente observar que o rio ele deve fluir. O rio não foi feito para ser represado, ainda que hoje existam represamentos para alguns tipos de propósitos. Mas o rio ele é feito para fluir. E ele fala então dessa fluidez do rio de Deus. E esse rio a nós representa a presença de Deus. Representa o Espírito de Deus fluindo no nosso interior. Hoje, o que Deus quer, queridos, é nos convidar a mergulhar mais fundo no rio de Deus. Esse é o convite do Senhor a nós hoje. Porque quando ele começa a falar que este homem conduz ele a águas profundas, que primeiro bate no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos ou na cintura, e depois ele não consegue atravessar andando, ele precisa se jogar, ele precisa nadar. Ele está falando dessa profundidade também a nós, de uma vida com o Senhor mais profunda, de não ficarmos nos lugares rasos, de não nos contentarmos com aquilo que muitas vezes está apenas nos nossos tornozelos, de não nos contentarmos da forma como nós estamos hoje em Deus, a nossa vida com o Senhor. E o primeiro ponto aqui é: o rio nasce na presença de Deus. O rio nasce lá. Não é algo que nós produzimos. Não é algo que eu tenho a capacidade de produzir esse rio, de fazer com que esse rio flua. Esse rio, ele nasce no trono de Deus. Lá é a origem. É de lá que sai. Isso leva a nós lembrarmos e entendermos que nós não podemos forçar Deus a fazer aquilo que nós queremos. Porque tudo aquilo flui do trono de Deus a nós. Esse rio flui de lá para cá. Não é algo que nós provocamos. Ainda que o nosso anseio, a nossa busca, a nossa intenção, a nossa oração seja em buscar mais de Deus, e a Bíblia nos conduz a buscar mais de Deus em oração, é dele que flui, é ele quem faz. É de lá que sai esse rio que flui a nós. E quando nós estamos na presença dele, é essa água viva que começa a brotar no nosso interior. É essa água viva que começa a trazer vida onde não existia. É essa água que começa a trazer pureza onde não existia. Nos lugares mais escondidos da nossa alma, do nosso coração. Nos lugares mais inóspitos, mais corrompidos, mais impuros da nossa alma, do nosso coração, o rio de Deus tem o poder de entrar e trazer cura, de tornar puro aquilo que não era antes, de trazer a graça, a glória do Senhor aonde não havia antes. Jesus, ele mesmo falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você crê em Jesus? O que ele está falando para você e para nós hoje? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aonde que nasce esse rio? No trono de Deus. Esse rio, o Espírito Santo que foi enviado a nós, flui do nosso interior de dentro para fora, trazendo essa mudança, essa transformação, que não é forjada pelo esforço humano. O quanto eu me dedico em ser o certinho, o quanto eu me dedico em não fazer as coisas erradas, não que a gente não tenha que se dedicar, mas eu preciso depender e confiar nesse rio que flui dentro de mim. Porque se eu depender e confiar na minha própria força para mudar a minha vida, eu certamente irei me frustrar, você irá se frustrar. Você vai perceber que não consegue mudar sozinho, que não consegue ser melhor sozinho, a não ser que esse rio, que ele já nos prometeu, que flui dentro de nós, cause essa mudança, essa transformação, e eu me entregue a esse rio. Por isso que ele fala dos níveis. Qual nível nós estamos de confiança nesse rio que habita em nós?
Em qual nível de confiança e entrega que nós dedicamos a esse rio que flui dentro de nós? Nós estamos ainda com as águas nos nossos tornozelos, onde a gente consegue ainda se mover com a nossa força, onde a gente ainda tem a nossa, entre aspas, dependência e consegue se movimentar e fazer o que a gente quer? Ou está no nosso joelho, quando a gente consegue ainda se mover, mas já vai perdendo a força nas pernas, porque a água já começa, de alguma forma, a me conduzir? Ou se eu vou me jogar de vez nessas águas e confiar naquilo que o Senhor tem para a minha vida? Ou a gente vai viver uma vida no nosso controle, com a nossa capacidade de conduzir, ou a gente vai se lançar logo nesse rio e confiar para onde ele vai nos conduzir. Como a Bíblia fala, o Espírito Santo, né, é como o vento, ele vai e volta e nós não sabemos para onde ele vai, de onde ele vem, mas ele nos conduz à vontade de Deus. Mas isso exige de nós confiança, exige de nós se jogar, exige de nós não ter medo, né, não ter receios de que você vai morrer afogado. Porque, na verdade, não existe lugar melhor para a gente morrer afogado do que na glória e na graça de Deus. Porque o nosso eu, as nossas vontades, certamente elas vão se afogar. Esse talvez seja o nosso medo e o nosso receio. De achar que vai perder se lançando para viver a vontade de Deus. Mas, na verdade, a gente só vai ganhar. Porque os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. E a pergunta é, onde temos buscado matar a nossa sede? Porque se Ele prometeu que todo aquele que nele crê, do seu interior fluiriam rios de águas vivas, o que faz a gente pensar que nós vamos matar a nossa sede em outros lugares? Sendo que dentro de nós mesmos já existe essa fonte de águas vivas. A fonte que aquela mulher encontrou com Jesus naquela conversa, onde ele apresenta para ela a água viva. E ela tomando a água natural, achando que Jesus estava falando daquela água, e ele falando, não, essa água, se você beber, você vai ter sede novamente, mas eu estou te falando de outra água. Aquela que se você beber, nunca mais você sentirá sede. Ele estava falando dele mesmo para aquela mulher. Mas muitas vezes nós continuamos indo com a nossa força, com a nossa capacidade aos poços, aos supostos poços, achando que aquela água vai matar a nossa sede, mas não vai matar. Não vai. Jesus nos prometeu que Ele é essa água, e essa água flui do trono de Deus. Segundo ponto, o convite é para irmos mais fundo. Irmos mais fundo, a água nos tornozelos pode representar para nós os primeiros passos da nossa fé, né? Os níveis mais rasos da nossa fé, aonde a gente ainda está aprendendo a caminhar. Pode ser isso, né? O nosso início com a vida do Senhor. As águas nos joelhos pode representar para nós uma intimidade maior na oração, uma dependência maior do Senhor, uma entrega maior à vontade de Deus, você buscar mais o Senhor. As águas na cintura pode representar para nós firmeza e entrega. Firmeza na vontade de Deus, firmeza na presença do Senhor. Firmeza, porque quando pega na cintura, isso para nós é nos deixar firmes, nos deixar ali, na rocha, que é o Senhor. As águas mais profundas pode ser a rendição completa, o deixar o Espírito Santo nos conduzir, deixar Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. E parece que é impossível, mas muitas vezes nós atrapalhamos o agir do Espírito Santo em nós. Ainda que Deus é soberano, ainda que o Senhor é poderoso naquilo que Ele faz, e Ele não vai deixar de fazer a vontade dEle porque Ele é poderoso, mas nós podemos resistir ao Espírito. E a Bíblia também nos ensina a respeito disso. E muitas vezes nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Estamos relutando. Sabe aquela relutância? Ele querendo trabalhar em nós, Ele querendo nos conduzir a viver algo novo, algo diferente daquilo que nós estamos, e a gente relutando, e a gente, sabe, teimando, e ali, naquela luta interna, e não se entrega, e não, cheio de receios, cheio de muitas vezes traumas justificáveis, né? Porque nós somos marcados na nossa vida, né? Cada um tem aqui as suas lutas, tem as suas dificuldades, tem os seus medos,
teve as suas frustrações na vida, mas o que há de diferente? Da onde está vindo aquele que está nos conduzindo? Deus, ele não vai falhar conosco. Deus, ele não vai frustrar os seus planos a nosso respeito. Então, Deus é digno de confiança. Se ele não fosse digno de confiança, justificaria o nosso receio de se entregar completamente. Mas Deus é totalmente digno de confiança. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é totalmente digno de confiança. Nós, talvez não. Eu não sei se você é totalmente digno de confiança. Eu sei que eu talvez não seja. Porque em algum momento eu posso falhar. Em algum momento eu posso frustrar as expectativas de alguém. Assim como você. Mas Deus não. Ele é totalmente digno de confiança. A pergunta que eu faço é: por que nós vivemos apenas na beira? Por que nós temos receio de se jogar, de mergulhar, de se entregar completamente? A ação do Espírito Santo em nós é esse rio que quer trazer fluidez, que quer nos conduzir a lugares desconhecidos, a lugares que talvez a gente ainda não vivenciou, não experimentou. E não estou falando de lugares físicos e geográficos, mas em Deus, no Senhor. Talvez sejam físicos e geográficos, sim. Que nessa noite a gente possa pedir para que o Senhor nos tome pela mão também, como foi nessa visão com o profeta, e nos conduza às águas profundas. E nos conduza a esse lugar de total entrega e confiança no Senhor. Terceiro ponto: onde o rio passa, há vida. Aonde esse rio passa, existe vida. O rio curava águas amargas, trazia vitalidade. Ele fala das árvores que estavam plantadas, ao lado desse rio. Ele fala de peixes que começaram a surgir novamente, de pescadores que começaram a pescar novamente em um lugar que não existia peixes. Então, esse rio traz vida, e quando o Espírito flui em nós, em áreas mortas do nosso interior, elas irão receber vida. É inevitável, e glória a Deus por isso, porque aonde o rio de Deus passa, ele traz vida, ele traz cura, ele traz restauração, ele traz perdão, ele traz reconciliação, ele traz arrependimento, ele traz uma nova postura diante da palavra do Senhor. Ele nos traz a vida de Deus, a vida de Deus. Relacionamentos são restaurados, sonhos, ministérios são restaurados, tudo pode ser restaurado pelo fluir dessas águas no nosso interior. Eu te pergunto nessa noite, que áreas da sua vida precisam receber a vida de Deus? Que áreas do seu coração, dentro de você, precisa receber essa fluidez do Espírito Santo? Aonde dentro de você existia algo lindo e maravilhoso há um tempo atrás e hoje parece que não existe mais, que foi tirado, que foi apagado, que foi esquecido ou de repente foi sucumbido, frustrado, desanimado. A vida de Deus, o rio de Deus pode restaurar isso dentro de nós, para a glória dele, para o louvor dele. Quantos já experimentaram a vida de Deus fluindo dentro dos seus corações? Eu acho que todos nós já podemos experimentar em algum momento essa vida de Deus passando dentro de nós. Só que em algum momento parece que a gente esquece. A gente olha para fora, achando que fora nós vamos encontrar a solução daquilo que está dentro de nós. Eu não estou falando de olhar para o seu eu, que a solução vai vir de você mesmo. Eu estou falando do rio que flui dentro de você, das águas de Deus que fluem dentro de você, daquilo que o Senhor prometeu e cumpriu em derramar o seu Espírito sobre todo aquele que crer nele. Mas nós continuamos buscando fora aquilo que o Senhor está gerando dentro de nós. Achamos que se ganharmos mais, se tivermos um melhor carro, se tivermos uma melhor casa, se tivermos bons amigos, se tivermos as melhores roupas, ou comermos nos melhores lugares, tudo isso é maravilhoso e nós podemos ter para a glória de Deus. Mas eu não posso achar que é isso que vai trazer a saciedade do meu coração.
Porque não vai, irmãos. E a gente sabe que não. A gente sabe que não. Que essa água a gente bebe e daqui a pouquinho a gente já está com sede de novo. E vamos buscar de novo outras coisas. E vamos continuar com sede. Sendo que dentro de nós o Senhor falou, olha, esse rio, ele vai fluir dentro de você. E ele vai jorrar para a vida eterna. Ele vai nos conduzir para a vida eterna. Esse rio que flui, ele tem essa direção. Ele tem um lugar certo para chegar, para nos conduzir. É a eternidade. É a eternidade com o Senhor. E não precisa fazer barquinho para se jogar nesse rio, tá? Porque às vezes a gente canta aqui também que nós vamos queimar as nossas pontes, né? Para não ter mais volta. O cais da onde a gente saiu com os nossos barquinhos, ele já foi destruído, já foi queimado, não tem para onde voltar, irmão. Não tem volta. É só a gente deixar levar pelas águas do Senhor. Porque o caminho vai nos conduzir à eternidade. Jesus, esse caminho. Quarto ponto e último, o rio gera fruto e cura. Ele fala de árvores plantadas junto ao rio, que começaram a frutificar novamente. Você já parou para pensar, ou já se deparou em alguns momentos de olhar para a sua vida e falar, puxa, parece que não está acontecendo nada, parece que eu deixei de produzir, parece que eu não estou dando fruto, parece que eu não faço, que as coisas não tem edificação naquilo que eu estou fazendo, parece que eu estou só fazendo coisas sem sentido. Você já se deparou a estar pensando nessas coisas? Olha o que a Bíblia fala, que aonde existia esse tipo de situação, ele volta a trazer frutos novamente. Então é nós olharmos para essa palavra e crermos que aquilo que talvez é infrutífero a nós, o Senhor pode trazer novamente frutos, pode gerar novamente frutos dentro de nós. Ou você olha para o passado e fala, puxa, eu já fui tão melhor no passado, Deus já me usou tanto lá atrás e parece que hoje não acontece mais, ou eu já tive tantas experiências com o Senhor e parece que hoje eu não tenho mais. Não, irmãos. Aonde o rio passa, as árvores que estão plantadas na beira desse rio, elas vão produzir frutos, e frutos que permaneçam. Foi o que Jesus nos falou a respeito de todos aqueles que estiverem ligados a Ele, conectados a Ele. A vida dele não deixa de fluir. A vida, ela não é de altos e baixos, né? Para nós talvez seja, mas a vida com o Senhor não. Mas é uma constância da presença de Deus. Tem momentos que a gente não está tão legal? Sim, todos nós. Mas tem momentos que nós estamos muito bem. Mas não é nisso que nós temos que balizar a nossa fé. É na constância. É na constância do fluir desse rio. Talvez em alguns momentos esse rio vai dar uma quebrada nas pedras, né? Vai pegar umas quedas da água que vai dar uma agitada na gente. Mas às vezes esse rio fica calminho, né? Ele fica mais sereno. Você pode até ir boiando ali, contemplando a natureza. Daqui a pouco vem novamente a agitação. Mas o que é importante em tudo isso? As águas é o Senhor que está fluindo. É Ele quem controla. É Ele quem controla as águas, irmãos. É Ele quem controla as nossas vidas na direção dEle. Por isso Ele pede de nós hoje confiança. Confiança. Eu não sei quem aqui já desceu o rio de Morretes ali em Jaquara, que pegou a boia lá e desceu, né? Minha época tinha isso, né? Não sei se talvez os mais novos aí não tiveram a oportunidade ainda. Mas é um rio cristalino, limpo, né? Que você vai indo, daqui a pouco, né? Quase cai, se embola ali, quase se afoga, daqui a pouco se levanta e continua em um lugar maravilhoso que você, ao mesmo tempo que contempla, fica com receios. Sim, tem momentos que você olha e você fala, meu Deus, aqui não dá pé. Se eu cair aqui, eu estou lascado, né? Porque é muito fundo. Mas eu posso confiar naquele que está me conduzindo, naquele que está, né, me dirigindo nessa jornada de fé, de confiança nele, saber que esse rio ele está me conduzindo à vida eterna. E esse rio ele saiu de um lugar, do trono de Deus. E aonde ele passa, ele traz vida.
As folhas das árvores servem de remédio. As folhas que saem de nós se tornam remédios para aqueles que precisam. Porque nós somos essas árvores plantadas também, né? São as figuras que a Bíblia usa. Tanto estar no rio quanto a árvore plantada junto aos ribeiros. Na visão que ele tem, as árvores se tornam remédio. Em um lugar que não existia vida, de repente essas árvores começam a trazer cura. Quem vive no fluir de Deus se torna bênção e cura aos outros. Quem vive no fluir de Deus se torna bênção e cura para os outros. E isso é maravilhoso. E aqui vou indo para a conclusão. O rio de Deus está disponível hoje, nesse exato momento. O rio de Deus está disponível a nós. Ele flui de dentro de nós. A pergunta não é se o rio está fluindo, mas onde você está nesse rio. Porque o rio sempre vai fluir. Mas aonde nós estamos nesse rio? Eu tenho vivido a minha vida com o Senhor ainda na minha confiança, ainda meio cabreiro, desconfiado, ou eu já estou dando passos a mais fundos, mais profundos, ou já estou naquele ponto onde eu não consigo atravessar andando, eu preciso nadar, eu preciso me lançar, ou mergulhar nas águas do Senhor. O convite para nós hoje é deixar o rio de Deus fluir na sua vida. Deixar ele transbordar através de você. É algo que já está no coração de todo aquele que crê, de todo aquele que teve seus olhos abertos ao Evangelho, que reconheceram Jesus como o único Senhor, Salvador, que receberam a vida de Deus dentro dos seus corações. Ele falou que no coração desses, os rios fluiriam e transbordariam e conduziriam à vida eterna. Que nessa noite a gente possa rever como estamos diante desse rio e nos lançarmos completamente na confiança do Senhor. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar?